E agora vamos estudar a palavra de Deus juntos. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Nós vamos estudar a palavra de Deus juntos e olhando para esse texto, essa situação aqui da palavra que ela nos relata, nós entendermos como nós podemos viver uma vida de maior intensidade em oração, em busca por Jesus. Nós temos falado muito sobre oração aqui, e o título da mensagem de hoje é Jesus e a minha casa. Quantos querem que Jesus esteja lá na tua casa, faça parte da tua família, da tua casa? Você quer? Tenho certeza que sim. E hoje a gente vai olhar uma situação aqui em que Jesus entrou em uma casa, e nós vamos aprender juntos olhando para a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, então, em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40 ao 42, por enquanto. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Aqui, depois desse versículo que acontece, é aquele momento onde aquela mulher que tinha uma doença por 12 anos já, ela encosta, lembra dessa história? Encosta nas vestes de Jesus, você se lembra? Então, enquanto Jesus estava acompanhando Jairo, essa mulher toca as vestes de Jesus, é curada, tem toda aquela conversa. Então, a partir do versículo 49, a Bíblia continua dizendo: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhes dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que transforme essa palavra em vida em nós, em aplicação, em mudança nas nossas vidas, ok? Vamos orar juntos. Senhor, obrigado pela tua palavra, por esse dia, obrigado porque essa palavra aqui ela é viva, são palavras de vida eterna, Deus. E eu peço ao teu Espírito Santo, nós pedimos aqui juntos, que o Senhor aplique essa mensagem aos nossos corações, e haja transformação e mudança nas nossas atitudes, intenções, na nossa vida por completo. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Essa é a história de um homem chamado Jairo. Jairo era um líder na sinagoga, ele era um líder religioso. E nessa situação ele está desesperado, ele está de frente de uma situação onde os recursos que ele tinha não eram o suficiente. E então, eu fico imaginando, ele ouve falar de um mestre, de um pregador itinerante que tinha seus seguidores e que estava deixando sinais por onde passava, milagres por onde passava, curas. Eu imagino aquele pai, aquele homem ouvindo sobre esse mestre, e pensando na doença da sua filha, olhando dentro do quarto, sem ela melhorar, ele então vai atrás de Jesus. Ele vai em busca de Jesus. E a Bíblia fala então que quando ele encontra Jesus, ele não só quer conversar, quer conhecer, mas ele clama, ele se joga aos pés de Jesus, ele se prostra e ele pede: Jesus, venha até a minha casa. E talvez hoje, nessa manhã, a tua oração é essa: Jesus, vem na minha casa. Jesus, vem nessa situação aqui, porque eu já tentei de tudo já. Jesus, vem nessa enfermidade, vem no meu casamento, vem nesses relacionamentos quebrados, porque eu já tentei de tudo. Sabe, naquele momento o que Jairo fez foi colocar a sua esperança em Jesus. Ele depositou a fé em Jesus. E muito parecido com a mulher que havia sido curada ali, ela também há 12 anos estava doente. A Bíblia fala que ela tinha gastado todos os recursos com médicos e não tinha sido curada. Mas quando ela olha para Jesus, ela pensa: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela colocou a esperança dela, ela colocou a fé dela em Jesus e ela é curada.
Então, quando Jairo vai atrás de Jesus, ele está declarando a sua incapacidade de resolver aquela situação. Ir até Jesus é reconhecer que somos fracos e precisamos dele. As pessoas às vezes criticam a religião cristã, né, o evangelho, como um movimento de fracos. Sim, sou fraco, dependo de Jesus. Ele é forte. O Espírito Santo dele é que fortalece. Declarar que Jesus é o meu Senhor é uma declaração de que sozinho eu não posso me salvar. Sozinho eu não resolvo nada. E Jairo estava declarando isso quando ele se prostra, quando ele se joga aos pés de Jesus. O que acontece então é que Jesus começa a acompanhá-lo. Mas no meio do caminho existe essa mulher. E para tudo. Eu não sei, né? Dizem que em todo casal tem uma pessoa que nas viagens anda numa boa, só curtindo a viagem, e a outra pessoa é aquela que fica desesperada procurando o portão de embarque, procurando a passagem, procurando o documento. Dizem que um casal é sempre formado por esses tipos de pessoas, né? Eu fico imaginando essa ansiedade de Jairo, olhando para Jesus, parando conversar, e ele pensando na filha dele que estava em casa. Talvez essa seja a sua situação hoje. Você já orou? Está esperando um tempão. E talvez a sua fé está ficando abalada porque as coisas não estão mudando do jeito que você gostaria. Jesus está demorando, sabe? Esse é o sentimento às vezes. E então, depois que termina aquela cura, o que acontece? Enquanto Jesus ainda estava ali, a notícia chega. E a notícia não é boa, a notícia é que a menina tinha morrido e não precisamos mais incomodar o mestre. Você consegue imaginar essa situação? Jairo tinha colocado a esperança, era a última esperança dele. E a notícia chega, mas eu creio num Deus que se importa com o que a gente sente. Eu creio num Deus que conhece o nosso coração. Você crê nesse Deus que é pessoal? Não um Deus distante. Então Jesus olha para aquele homem e diz: não tenha medo. Não tenha medo. Creia e ela será curada. E ele continua o caminho até a casa. Ele continua mesmo depois daquela notícia, porque para Jesus a morte não era um empecilho, não era um obstáculo tão grande, intransponível. Então, quando chegam na casa, a casa estava vestida de luto. As pessoas estavam chorando as músicas de luto, e naquela época as pessoas eram contratadas para chorar. Então tinha um grupo ali chorando, lamentando, tocando músicas de luto. E quando Jesus chega, ele fala: não, olha, não precisa mais de ninguém aqui. Vamos entrar, ela está dormindo. E o que acontece? Eles riem, eles zombam. Jesus pede para eles saírem e entra naquele quarto. Quando ele entra naquele quarto, consegue imaginar aquela situação, o pai e a mãe, aquela menina ali, deitada na cama, sem vida, um lugar de luto, um lugar de tristeza, de angústia. Mas quando Jesus entra, segura ela pela mão, uma ordem, ela ressuscita. E antes, um quarto que era o quarto de luto, de tristeza, de angústia, de falta de esperança, vira um quarto de festa. Já pensou a alegria daqueles pais? Jesus manda até fazer um lanche para a menina. Mudou o ambiente, vão comer, gente, ela está com fome. Quando Jesus entra na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, tudo muda. Você pode dizer um amém aí? Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito que ele continua entrando em casas hoje. Eu acredito que ele continua mudando histórias hoje. E olhando para essa história, rapidamente, eu quero trazer 3 lições de como Jesus pode fazer parte da dinâmica da nossa casa, da nossa família, da nossa vida. E a primeira delas é que Jesus precisa ser a nossa esperança, o alvo da nossa esperança, a nossa única esperança. Jairo colocou a esperança dele em Jesus e recebeu um milagre, viveu algo especial na sua casa. Sabe, meus irmãos, o mundo, a vida, ela tem suas dificuldades. Eu lembro conversando com um casal de missionários, que a gente fez uma mentoria por um tempo, eu lembro deles olharem para a gente e falar assim: olha, o mundo é sombrio, Eric. O mundo dá medo. Quando as pessoas conhecem a Jesus, elas precisam sentir paz, sentir que o medo vai embora. E sabe, a Bíblia fala isso. Jesus ser a nossa esperança não é só
para o além, para o futuro, para o depois dessa vida, mas é uma esperança viva para o nosso dia a dia, é um santo otimismo, sim. Ah, pastor, mas está tudo errado, está tudo dando errado na minha vida, no mundo, no Brasil, eu sei, mas quem é a nossa esperança? Onde está a nossa esperança? Está nos recursos que a gente está juntando? Está nos relacionamentos que a gente tem? Nas circunstâncias que mudam? Não, está em Jesus e Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. Você crê nisso? Então a nossa esperança precisa estar em Jesus e isso vai mudar completamente a maneira que você vive. Essa semana eu assisti um filme no cinema, uma animação chamada Divertidamente 2. E eu achei muito interessante, porque eu não vou dar spoiler, fica tranquilo, mas eu vou contar uma coisinha que me chamou muita atenção. É um filme que retrata de maneira lúdica as emoções na mente de uma adolescente. E ali, aquela bagunça das emoções na mente dela. Mas num determinado momento desse filme, eles falam o seguinte: olha, essa aqui são as convicções dela. Essa aqui são as ideias que fazem ela ser quem ela é. Tudo que está aqui se transforma na identidade dela. E naquela hora, né, sabe como que é o pastor de criança e pré-adolescente, né? Já anotei no celular, já fiz uma pregação, já tem uma série de mensagens já. Por quê? Nós temos convicções, não temos? Você crê que Deus existe? Você crê que Deus te ama? Você crê que existe um Deus acima de todas as coisas, sobre um alto e sublime trono, sentado lá, governando sobre tudo e todos? Eu creio. Se isso não mudar a maneira que a gente vive, então a gente não crê tanto assim. Sei que na prática temos alguns obstáculos, mas precisamos todos os dias lembrar qual é a nossa identidade. Eu sou um filho de Deus. Deus me ama. Ele cuida de mim, Ele é um bom pai, Ele é um pai perfeito. Ele entregou Jesus na cruz do Calvário, Ele fez o maior sacrifício, será que Ele não vai cuidar do resto? Essas convicções precisam moldar quem nós somos. Não precisam moldar só o domingo de manhã da tua rotina. Precisam moldar o seu dia a dia, a maneira que você se comporta com as pessoas. Porque Jesus é a nossa esperança. Ele não é parte da nossa esperança, Ele é a nossa esperança. E é nele que nós precisamos depositar o nosso coração. Então, olhando para isso, olhando para a história de Jairo, talvez o que você precisa só, meu irmão, nessa manhã é ir até Jesus. Vai atrás dele. Busca. Jairo foi atrás. E sabe, vai ser mais fácil para você do que foi para Jairo. Porque a Bíblia fala que você só precisa buscar com teu coração. Falar: Senhor, eu preciso, já tentei de tudo. Eu quero colocar minha esperança no Senhor. Simples assim. E começar a caminhar então com Jesus, para viver essa esperança. Depositar sobre Ele quem você é, suas expectativas, seus sonhos, seus medos. Talvez você esteja aqui hoje porque alguém da sua família foi até Jesus antes. Quantas histórias eu já ouvi de filho que começou a ir até Jesus, começou a buscar Jesus, a colocar a esperança em Jesus, a falar com o Senhor todos os dias, e de repente vem a mãe acompanhando, aí vem o pai, aí de repente está a família toda aqui. Criança, pré-adolescente, adolescente, jovem. Muitas histórias assim. Talvez seja o seu caso, você é o único, por enquanto. Crente fala assim, né? Ainda, por enquanto, calma. Porque você vai orar e você vai buscar e vai trazer Jesus para sua casa, por mais difícil que seja. Nossa esperança não está nas circunstâncias, está nele. Há algo impossível, difícil demais para Deus? Não. Então coloque hoje a sua esperança no Senhor. O que está competindo no seu coração? É o teu jeitinho de fazer as coisas, é como você consegue se virar bem, são os seus recursos acumulados, são os relacionamentos que você tem, é o teu trabalho. O que está sendo o alvo da tua esperança que você precisa ajustar? E confiar só no Senhor. Quer confiar mais no Senhor? Levante sua mão aí, amém? Estão aí? Vocês estão comigo? Eu falo assim com as crianças, né? Segunda lição que a gente percebe nesse texto. Quando Jesus chega, vão ter que ter alguns ajustes. Quando Jesus chega na casa de Jairo, era um clima de luto. Mas aquele clima não combinava mais com o que ia acontecer ali. Jesus então pede até para o pessoal ir embora. Porque ela não estava morta. Estava dormindo.
Não fazia mais sentido ter música de choro, de luto, lágrimas, porque não tinha mais ninguém morto ali. Deixa eu te falar algo, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus entra na sua casa, quando você chama Jesus para fazer parte da tua vida, vão ter coisas que não vão fazer mais sentido fazer parte da tua vida. Não faz sentido, é incoerente você continuar com algumas práticas, com alguns hábitos, talvez que você traz aí da vida toda, uma bagagem da tua família. Não faz mais sentido, porque agora Jesus chegou. E agora é vida nova. E agora é alegria, é esperança, não é mais desespero, não é angústia, não é ansiedade, não é aquela correria, Não, agora o Senhor está contigo. E além disso, tem coisas que não combinam com Ele, que Ele não quer que esteja perto. É interessante, né? Porque, imagina só, Jesus fala, não se preocupem, ela está viva. E o que as pessoas fazem? Zombam. Sabe, tem coisas na nossa vida que jogam contra a nossa fé, que vão trazer incredulidade para o teu coração. Sabe aquela pessoa que você vai contar uma coisa? Você vai falar assim, não, estou orando para Deus fazer um milagre na vida de tal pessoa. A pessoa olha para você e fala, ixi, capaz, impossível. Já ouviu alguém assim comentando algo nesse sentido? Às vezes a pessoa, ela, sem ter a intenção, ela zomba da sua fé. Ah, pastor, então não posso mais andar com ninguém que tenha a mesma, que não tenha a mesma fé que eu. Não é isso. Mas cuidado para que esses comentários, para que a maneira de enxergar o mundo não venha a te influenciar e tirar a sua fé, a sua esperança de Jesus. Então a primeira coisa dessa vida que deve refletir a nossa fé é que você vai precisar tirar o que não convém. É muito interessante porque no Antigo Testamento Deus já falava sobre isso com o povo de Israel. O povo de Israel estava cercado por povos idólatras, povos com vários deuses, divindades, rituais, templos, as suas práticas religiosas. E o que Deus fala para o povo de Israel? Olha, vocês precisam proteger a fé de vocês. Por isso, com as crianças, vocês vão falar com elas na beira da cama sobre o que eu fiz na vida de vocês. Por isso, antes de dormir, vocês vão contar para elas os milagres que eu fiz no povo. Por isso, vocês vão escrever nas portas das casas de vocês as minhas leis, porque vocês precisam guardar, preste atenção nisso, guardar a fé. Porque, gente, é muito fácil acontecer de chegar influências e a nossa fé começa a se misturar com outras coisas e de repente não é mais a esperança em Jesus, mas em outras coisas. Por isso, tire o que não convém. Quando você chama Jesus para fazer parte da tua vida, você também tem que falar, e aí, como vai ser a faxina? O que eu preciso arrumar aqui? E é lendo a palavra, e é vivendo a vida de igreja, ouvindo conselhos de pessoas que já caminham com Jesus, é orando que o Senhor vai te direcionar e falar, isso aqui não combina, isso aqui já era, isso aqui é pecado. Se nós queremos que Jesus faça parte da nossa casa de verdade, a gente tem que estar disposto. Tem gente que tem dificuldades com isso, falam, poxa, mas parece um monte de regras. Não parece só uma religião cheia de regras, não parece um Deus de amor. Pois é, Jesus disse, aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. A linguagem do amor de Jesus é a obediência. Então quando Ele pede, meu irmão, presta atenção, limpa a casa. Limpa a casa que vai ser melhor. Vem coisa boa, vem milagre depois, vem a presença dEle. Às vezes a gente está agarrado naquele pecado, igual uma criança com um brinquedinho velho, enquanto o pai quer dar um brinquedo novo, quer dar algo novo, algo bom, e a gente está lá, batendo o pé. Agora, além de tirar o que não convém, a gente precisa incluir as coisas de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Ok, não vamos mais ver esse tipo de série, o que vocês vão fazer em família? Não vamos mais ouvir essas músicas, o que vocês vão ouvir? Quais louvores vão ser tocados? As práticas dentro de casa, as práticas da sua vida, que são, influenciam a sua família, vão também marcar a sua família. Generosidade é uma prática, por exemplo. Generosidade não tem a ver com quantidade de uma oferta que você deu para alguém, para um missionário, para uma missão, para um projeto. Generosidade tem a ver com entender que o recurso não é o mais importante,
mas que você está destinando aquilo para abençoar outras pessoas. Não tem a ver nem com dinheiro. Uma vez Deus falou para eu ser generoso, eu dei meu videogame para uma pessoa. Porque generosidade é isso, é você entender que existem coisas superiores. Uma delas é o amor ao Senhor, a outra, amor ao próximo. Então, não é só tirar as coisas que não convêm, mas o que nós estamos incluindo na nossa dinâmica dentro de casa, na nossa vida. Posso dar uma dica? Sirva mais na igreja, de preferência no ministério infantil. É sério. A gente precisa de homens e mulheres de Deus, falando de Jesus, contando os testemunhos para as crianças. Eu não sei lidar com criança, fica tranquilo. A gente te dá uns treinamentos aí, a gente dá um jeito. Mas tem tantas outras áreas que você pode servir. E sabe, quando a gente serve, a gente está incluindo as coisas de Deus na nossa rotina. Você tem orado todo dia, você tem lido a palavra, você tem jejuado, você tem ouvido louvores, ou você está só alimentando a sua mente com as preocupações, com as informações desse mundo. Quando Jesus chega, quando a gente vai atrás dele, ele chega e a gente chama ele para fazer parte da nossa casa, a gente tem que estar disposto a fazer os ajustes. Não, lembre-se, não faz mais sentido. O que você está buscando como pessoa, como família? Eu lembro quando eu e a Bia, a gente era recém-casado, a gente teve uma conversa de qual seria a visão, a missão da nossa família. Sabe, igual tem empresa assim, que você entra, tem visão da empresa, né? O que eles querem alcançar e tal. Eu tinha lido isso em algum livro, ou ela, não me lembro, e a gente começou a conversar o que a gente quer que a nossa família alcance, o que a gente vai perseguir como família, o que a gente vai buscar, primeiro como casal, depois quando os filhos começarem a chegar, quais são as prioridades da nossa casa. É incluir as coisas de Deus, gente. Será que a visão da tua família é juntar dinheiro, férias, formar bem os filhos? Ok, o que é formar bem os filhos segundo a palavra? Ser bem-sucedido, talvez esse seja lá que você está escrevendo e você deseja isso. Ok, o que é ser bem-sucedido na Bíblia, no reino de Deus? Qual é a missão da tua vida? O que você está buscando? Inclua as coisas de Deus. Na verdade, você entregou a sua vida. Quando você entrega a sua vida, quando você deseja mais de Deus, quando você chama Ele para fazer parte, é assim que funciona. E as coisas vão começar a acontecer. Eu fiquei muito feliz umas semanas atrás. Uma pré-adolescente chamou a amiga dela para o culto de pré-adolescentes aqui do UP. Aí eu fui lá conhecer, conversei, e essa amiga ela nunca tinha ido numa igreja. E os pais vieram junto, os pais da amiga. O nome da nossa pré-adolescente do UP é Maria. E ela trouxe a amiga. E os pais vieram para conhecer a igreja. Sabe por que eles vieram? Porque eles ouviram o jeito que a Maria falava dos pais. Porque eles ouviram o jeito que eles se tratavam. E eles pensaram assim, impossível que isso seja de verdade. Foi isso que eles contaram, não sou eu que estou aumentando. E eles vieram ver o que é que ensinavam aqui. Você está entendendo a diferença que faz quando a gente começa a incluir as coisas de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família? Faça isso, vá até Jesus. Chame Ele para a tua casa, chame Ele para os teus negócios, chame Ele para o seu casamento, chame Ele para tudo que você for fazer, mas esteja disposto a ouvi-lo, a tirar o que não convém e a incluir o que é do alto. Amém? Terceira lição. Depois disso tudo a gente vive os milagres. Viva os milagres na tua casa. Viva os milagres na tua família, na tua vida. Deixa eu perguntar aqui, quantos têm uma história, um testemunho de algo que Deus fez na sua vida? Levanta a mão. Fica a mão levantada. Dá uma olhada ao redor. Bastante, né? Opa, minha mão aqui também. Pode baixar a mão. Sabe o que é isso? A Bíblia chama isso de testemunha. A Bíblia fala que nós somos testemunhas de Jesus. O que é uma testemunha? É alguém que dá um testemunho. É alguém que traz provas, alguém que traz um relato para defender uma situação, uma causa. E o que uma testemunha de Jesus relata? Ela relata o seguinte: Jesus está vivo. Olha as provas que eu carrego na minha vida. Está entendendo? Quando você levantou sua mão é porque você tem provas na sua vida de que Jesus é real, de que Ele está vivo, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele é rei. Você pode dizer um amém depois disso?
Somos testemunhas. E sendo testemunha, a gente vive os milagres. Eu fico imaginando aquela menina, ouvindo a história dos pais depois, contando para ela. A vida dela mudou. Ela tinha uma história para contar de um homem chamado Jesus, que foi até a casa dela. Não era um médico, era um mestre. E ele me ressuscitou. Ela se tornou uma testemunha, porque Jesus fez algo na vida dela. Nós vamos viver milagres do Senhor na nossa vida, se nós buscarmos Ele de todo o coração. Mas sabe, talvez o milagre ele vai ser diferente para cada um. Talvez o milagre para você vai ser uma cura milagrosa, glória a Deus. Talvez para você vai ser a restauração do casamento. Talvez o milagre para você vai ser um parente que estava perdido e agora foi restaurado, ele tem uma nova vida. Mas talvez o milagre para você vai ser, antes de dormir, ter paz e conseguir dormir, porque você sabe que o Senhor está contigo. Talvez o milagre para você vai ser a solidão indo embora, porque agora você se lembra, lendo a palavra, que você não está sozinho. Talvez o milagre para você vai ser lembrar das convicções de que existe um Deus que cuida de você e por isso você não precisa se preocupar. Existem vários tipos de milagres. Eu gosto de uma frase que diz: só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Tudo é um milagre porque existe um Deus soberano sobre todas as coisas, que ama você, meu irmão que está aqui nessa manhã, que me ama. Então nós podemos olhar para a nossa vida como tudo sendo um milagre, porque existe um Deus que faz milagres e que caminha ao nosso lado. Sabe, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, buscamos Ele, vamos colocar a esperança nele, ajustamos a nossa vida, algo muito legal começa a acontecer. A gente começa também a ver os milagres acontecendo na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Deus começa a nos usar para a glória dele. Teve uma situação muito legal, há umas semanas atrás, a gente fez um culto de pré-adolescentes evangelístico, né? E a gente, uma semana antes, foi orar pelo culto, porque a gente quer ensinar os pré-adolescentes a orar. Então nós estávamos orando por esse culto, onde ia ter muitos visitantes, os amigos da escola, etc, etc. E aí nós estávamos orando e em determinado momento, quem estava conduzindo a reunião falou assim: olha, agora vocês vão orar pelos tios e pelas tias do ministério, né? A gente chama assim, carinhosamente. Aí eu estava ali num cantinho, chegou um pré-adolescente e falou, eles têm um pouco de medo de mim, assim, acho que é a figura de liderança, né? Daí eles: pastor, posso orar por você? Deu, claro, ora por mim. Ele orou. E sabe, naquele dia, não sei se você tem dias assim, talvez seja só comigo, eu não estava muito legal não, sabe? Estava meio angustiado, meio ansioso. Tinha ido lá, estava orando, e aquele menino então colocou a mão assim, me deu um abraço, começou a orar, e ele orou exatamente aquilo que eu tinha acabado de falar com o Senhor. Falou: Deus, cuida do coração do pastor Eric, que ele não fique ansioso, que ele não fique preocupado. E começou a falar, e eu já, ficando emocionado, meio emocionante já. Aí o menino saiu, voltou lá com os amigos e tal, continuou cantando, e de repente chegou um grupinho de meninas, 3 meninas. Pastor, podemos orar por você? Pode orar por mim. Foram orar, mesma coisa. Eu não sei se a minha cara estava uma cara muito feia, de desespero, talvez seja isso. Eles já estão acostumados, pastor, acho que não está bem, né? Mas, naquele dia, uns 5 grupinhos vieram orar por mim e oraram nesse sentido, de fortalecimento, de encorajamento. Sabe, não existe Espírito Santo Júnior, né? Não existe o Espírito Santo das crianças e o Espírito Santo do adulto. Porque Deus nos usa. E sabe, essa perspectiva, essa nova maneira de viver, onde nós não somos mais o centro, onde nós não estamos mais buscando apenas os nossos pedidos de oração, mas agora a gente está à disposição do Senhor para responder os pedidos de oração dos outros, é uma perspectiva maravilhosa que a gente precisa buscar. Então, meus irmãos, deixa eu te falar, você vai até Jesus, você vai colocar a tua esperança em Jesus e vai falar: Jesus, vem comigo para minha casa, e Jesus vai contigo. E Jesus vai entrar na tua casa e vai falar: isso aqui não está legal, vou mudar esse lugar aqui, tira isso aqui, joga fora. E de repente a tua vida começa a mudar. Algumas pessoas não vão entender, vão rir de você, vão zombar, vão falar que agora você ficou crente demais, chato, né? Mas vamos lá, vamos seguir. E aí de repente a casa está arrumada e você começa a viver os milagres, e você começa então a contar os milagres.
E aí, você começa a ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Deixa eu falar, é isso que Deus espera da sua igreja. A igreja de Jesus foi chamada para impactar o mundo, ser sal e luz. Então nós vivemos, nós transbordamos e nós impactamos, influenciamos todo o nosso redor. Seja você o único cristão da sua casa, seja você solteiro ainda não está constituindo a sua família, mas vai constituir em algum momento, então precisa guardar essas verdades. Seja você já um avô, uma avó, é desse jeito que a gente precisa viver. E deixa eu te falar, a família ela é um projeto maravilhoso de Deus, e é desse projeto maravilhoso de Deus, se a gente vive do jeito de Deus, que o avivamento pode começar. Sabe, a maioria dos pré-adolescentes que dão testemunho, que vão fazer o discipulado, que contam as coisas que aconteceram na vida deles, posso te falar? Tem a ver com a família. Tem a ver com o ambiente onde Jesus é a prioridade. Onde não é só o lugar que vem no domingo ou a religião oficial da família, mas é um relacionamento que todos têm com o Senhor. Amém? Então, se você quer de fato que Jesus faça parte da tua casa, você tem que entender isso. Coloque a sua esperança em Jesus, toda a sua esperança. E talvez você esteja aqui nessa manhã e você já colocou a tua esperança em várias outras coisas, mas de verdade você nunca colocou totalmente em Jesus. E oração e entrega é isso, é declarar que sozinho você não consegue. É declarar que você depende de Jesus e você quer Ele contigo na tua casa, onde você for. Então nessa manhã talvez o que você quer é: Jesus, vem comigo, volta comigo para casa. Eu quero uma nova vida, eu quero mudar a história da minha casa, eu quero viver os milagres, eu quero poder contar aquilo que o Senhor está fazendo. Se nessa manhã você quer orar por você, mas também pela sua família, por pessoas talvez que não estejam aqui, ou por alguém que está do teu lado, e você quer dizer: Jesus, o Senhor vai ser a prioridade da minha casa, a minha família vai priorizar o Senhor, e através da minha família a gente vai impactar esse mundo, através da família, da igreja. Se você deseja apresentar a sua família diante de Deus, pedindo: Jesus, volta comigo para casa. Mas pastor, eu já pedi, eu já entreguei minha vida para Jesus. Mas talvez tem coisas lá que você vai ter que ouvi-lo melhor. Você tem que mandar embora, que estão zombando da sua fé. Se você deseja fazer essa oração de consagrar sua família, vou pedir para você ficar em pé no seu lugar como uma resposta a essa palavra. Mas se é um desejo do teu coração, se enquanto a palavra estava sendo dita aqui, é o Espírito Santo quem ministra, você entendeu: Deus, eu quero isso, eu quero. Eu quero que o Senhor entre na minha casa como entrou na casa de Jairo. Eu quero que o Senhor entre no meu casamento como o Senhor entrou naquele dia na casa de Jairo. Eu quero que o Senhor entre no meu coração, que o Senhor traga paz, Deus, as minhas noites angustiado, a minha ansiedade, Deus, eu quero que o Senhor traga a tua paz, Deus, eu quero que o Senhor traga as convicções. Comece a orar. A oração é uma resposta que você vai dar ao Senhor agora por aquilo que Ele falou contigo. Clame por isso. Interceda pela sua família. Quais serão os ajustes agora? O que vai ser prioridade agora na tua rotina familiar, no teu dia a dia? Mas antes de a gente orar, eu preciso fazer um último convite. Eu quero que você me ouça com atenção. Talvez você chegou aqui nessa manhã, tá? E Jesus não faz parte de verdade, oficialmente, da tua casa e da tua família. Não faz. Não faz. Você nunca pediu, você nunca chamou. Ah, pastor, mas todos são filhos de Deus. A gente sempre tem essa desculpa. Deixa eu te falar, você precisa convidar Jesus para fazer parte da tua história. É assim que funciona. A Bíblia fala isso, é uma decisão pessoal. Jesus veio até essa terra para nos dar vida plena, perdão dos nossos pecados e nos reconectar com Deus. Por isso, nessa manhã, o convite que eu quero fazer é: se você, pela primeira vez, deseja entregar a sua casa, a sua vida, a sua família a Jesus, eu vou pedir para você levantar sua mão, onde você está. Se você quer fazer essa entrega, levante sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero orar com você que levantou sua mão. E sabe qual é o maior empecilho? Às vezes, não precisa. Eu já fiz isso no meu coração. Pois é,
mas a gente tem sempre desculpas para não dar passos de fé. Por isso eu vou te ajudar, eu vou descer aqui, e você que levantou sua mão, você vai descer do seu lugar, vai sair daí, vai vir aqui na frente, eu vou orar com você, os pastores vão chegar aqui também, e a gente vai orar pela sua família. Vem para cá, tá? Não me deixa sozinho não me deixa sozinho, vem para cá. A gente quer orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento. Pode vir, venha para cá, sai do seu lugar. Você que levantou sua mão, você não precisa ter vergonha não, você tá em casa, aqui a gente é tudo legal, tudo gente boa, pode vir para cá, venha, tem gente lá na galeria que vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas lembra de Jairo, venha até Jesus, venha para cá, coloque a sua fé, a sua esperança em Jesus. Venha, traz a família. Se você estiver sozinho, às vezes acontece, né? Mas traz a tua família. Se você veio com a família, traz a família aí. Pode vir. Lá da galeria, desce aqui, a gente vai orar, já você vai para casa. Mas esse é um momento de decisão na tua vida, meu irmão. Não vá embora sem tomar decisões que vão mudar a tua história. Coloque a sua esperança em Jesus. Pode vir, venha para cá. Isso. Glória a Deus. Eu vou pedir para a igreja aplaudir os nossos irmãos que vieram aqui, estão vindo, né? Que legal. Que decisão boa. Deixa eu explicar para vocês. Posso? A decisão que vocês estão tomando é uma decisão de mudança de vida, e ela começa com um passo. Esse é o primeiro passo, tá? Então, a gente vai orar dando esse primeiro passo de entrega. Vou pedir para você repetir uma oração. Agora você vai receber um convite muito legal. É uma festa que tem até comida, tá? Alguém vai te entregar um convitinho para você vir aqui. Por quê? A gente quer apresentar a igreja e te conhecer. Se você quiser fazer parte da igreja, aí é contigo. Mas a gente quer poder, né, te abençoar, orar mais uma vez por você. Então você vai receber o convite aí, tá bom? E você que está aqui na frente, sei que você está recebendo uma oração, alguns ainda, né? Pode vir chegando, venha chegando aqui, você que está tomando essa decisão com a sua família. Você que está me ouvindo e veio para frente, eu vou pedir para você orar junto comigo agora, tá bom? Repetindo essa oração com fé. Não nas palavras, mas no Deus que ouve a oração. Então feche os seus olhos e repete comigo essa oração. Senhor Jesus. Você pode repetir um pouquinho mais alto? Senhor Jesus, eu entendi que preciso do Senhor, que preciso colocar minha esperança no Senhor. E hoje aqui, eu tomo essa decisão. Eu não sei quais são os próximos passos, mas que o Senhor me ajude, e que eu tenha a fé de continuar. Que nada roube essa mensagem do meu coração, e que eu te siga todos os dias, e viva uma vida plena contigo, em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês agora. Eu vou pedir para toda a igreja estender a mão para cá, porque a gente está recebendo os nossos irmãos aqui. Não é lindo isso? Vamos orar juntos por eles? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por essas famílias aqui, obrigado por todos que tomaram uma decisão de virem até o Senhor, de caminharem até o Senhor, assim como Jairo fez. E eu te peço, Deus, que ainda nessa semana eles possam ver os sinais do teu amor na vida deles, que eles possam ver o teu carinho, Deus. O Senhor é um Deus pessoal, um Deus que nos ama, que eles sintam o teu carinho, o teu cuidado, Pai. Que o Senhor também os direcione, os guie nos próximos passos, e que eles vivam como seguidores do Senhor por toda a vida. Pai, se for para eles participarem dessa igreja, que eles possam se sentir em casa, se conectarem aqui. Agora, se eles forem de outras localidades, que o Senhor também os direcione para outras igrejas, mas que eles continuem em comunhão contigo, Pai. Porque não existe outro lugar que a gente possa depositar a nossa esperança, a não ser o Senhor. Obrigado por esse povo lindo que veio aqui até a frente. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir mais uma vez? Glória a Deus. Você que veio até a frente não vai para o lugar sem pegar o convitinho. Vai ter lanche. É bom, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos continuar aqui adorando o Senhor juntos.